Lição de quinta-feira, e ontem a gente estava falando um pouquinho sobre aquela ideia, né, de pedir a Deus para que o Espírito Santo coloque no nosso coração sensibilidade, para que a gente possa perceber o que a gente está fazendo de errado e assim pedir desculpa e perdão. Isso, de alguma forma, é pedir a Deus para que a gente se sinta culpado. Não, pastor, mas a gente se sentir culpado é terrível, é verdade. É verdade, é muito ruim quando a gente se sente culpado por alguma coisa, mas sentir culpa é mais ou menos como se fosse a febre. A febre, ela está dizendo o seguinte, olha, existe alguma coisa séria no seu corpo. O problema não é necessariamente a febre, quase que todas as vezes o problema é o quê? É aquilo que está levando à febre. Então, a culpa é mais ou menos isso, aquele sentimento no coração. Então, não mate a culpa. Não mate essa sensação de que você fez alguma coisa errada e que você precisa consertar, você precisa pedir perdão e, se for necessário, você inclusive tem que fazer o quê? Restituir. E sobre esse assunto, não tem como falar e terminar a semana sem usar o exemplo de Zaqueu. Lucas capítulo 19 vem dizendo que um homem, ele era cobrador de impostos, ele não cobrava de forma justa, ele era um camarada desonesto, ele explorava as pessoas, mas de repente ele encontrou Jesus. Aí ele virou para Jesus e falou assim, Jesus, perdoa os meus pecados. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, não, beleza, vai lá, continua no seu tempo, na sua casa, no seu dinheiro. E ele volta e continua a vida como sempre foi. Foi isso que aconteceu com Zaqueu? Não. A partir do momento que ele entendeu a salvação em Cristo Jesus, no versículo 8 diz assim, olha, de Lucas capítulo 19, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, o padrão de Zaqueu foi inclusive maior do que o padrão de Levíticos. Mas ele compreendeu que para que ele realmente se sentisse perdoado e tivesse o perdão, ele precisava restituir aqueles a qual ele roubou, a qual ele foi injusto. Com quanto que ele ficou? Metade ele deu para os pobres e 4 vezes mais ele restituiu para quem ele tinha roubado. Sobrou alguma coisa para ele? Na verdade, sobrou um coração com a certeza do perdão. E se você tem isso, você tem tudo. Não adianta ter dinheiro, ter posses e a consciência está falando. Isso que você conseguiu foi por causa que você explorou pessoas. Então, o importante é a gente ter a certeza do perdão e de que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso aconteceu com Zaqueu e pode acontecer com você.